Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe, o seu nome está escrito no livro da vida. Como se sente agora? Se sente feliz e cheio de entusiasmo? Se concentre aqui agora nesse ponto específico. Eu vou compartilhar com você a santa palavra de Deus. Está preparado? Apocalipse, um livro, uma pessoa e um plano singular. A Santa Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, aos versículos 20. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas coisas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A santa palavra de Deus, a Bíblia diz, e eu acredito. Você está ouvindo Apocalipse, um livro, uma pessoa e um plano singular. Já parou para pensar nisso? Se concentre agora. O livro de Apocalipse pode ser
sintetizado em 9 características básicas. Quer saber? Primeiro, o livro de Apocalipse é um livro centrado na pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus. O livro de Apocalipse magnifica a grandeza e a glória de Cristo Jesus, o Filho de Deus. O livro de Apocalipse é a revelação de Cristo Jesus. O livro de Apocalipse é a revelação da glória, da sua majestade e triunfo do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias, e não simplesmente a revelação de eventos futuros. Gostou do resultado? Segundo, o livro de Apocalipse é um livro aberto. Você sabia? O apóstolo São João recebeu a ordem para não selar este livro, no sentido de que o povo de Deus, a igreja, necessita da mensagem que ele contém. Já parou para pensar nisso? Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. O livro de Apocalipse deveria ser lido nas igrejas, em voz alta, em culto público. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. A santa palavra de Deus viva, a Bíblia diz, e eu acredito. O livro de Apocalipse pode ser sintetizado em 9 características básicas. Quer saber? Ouça agora a terceira. O livro de Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Você sabia? O livro de Apocalipse é um livro claro para uns e misterioso para outros. Os símbolos no livro de Apocalipse eram janelas abertas para os salvos e fechadas para os ímpios. Você sabia? Os símbolos são ricos: cordeiro, noiva, Nova Jerusalém e outros sentidos. Viu só que notícia magnífica? Quarto lugar, o livro de Apocalipse é um livro de profecia. Esse livro é uma profecia que assegura a vitória de Cristo Jesus e da sua noiva, a igreja, sobre todos os seus adversários, no tempo em que a igreja do Filho de Deus, Cristo Jesus, estava sendo perseguida. Gostou do resultado? A igreja de Cristo Jesus nasceu num berço de aflição. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Eis que venho sem demora.
Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. A Bíblia viva diz, e eu acredito, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. A Santa Bíblia viva diz, e eu acredito. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. A Bíblia diz, e eu acredito. Você está ouvindo Apocalipse, um livro, uma pessoa e um plano singular. O livro de Apocalipse pode ser sintetizado em 9 características básicas. Ficou curioso? Ouça agora a 5ª. O livro de Apocalipse é um livro com uma bênção completa. Você sabia? O livro de Apocalipse fala de 7 bem-aventuranças e 7 é o número completo. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. A Bíblia viva, a santa palavra de Deus diz, e eu acredito. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. A Santa Bíblia viva diz, e eu acredito, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. A Santa Bíblia viva diz, e eu acredito. Como se sente agora? Se sente incrivelmente bem? Em sexto lugar, o livro de Apocalipse é um livro relevante. Se concentre nesse ponto específico. O livro de Apocalipse
trata das coisas que em breve devem acontecer, porque o tempo está próximo. Breve aqui não é imediatamente, mas pronto. Deus não mede o tempo como nós, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. A Bíblia Viva diz, e eu acredito, ninguém sabe o tempo da volta do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Por isso, você precisa estar preparado, preparada, vigiando. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo, disse o Filho de Deus, Cristo Jesus, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Como se sente agora? E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. A Bíblia Viva diz, e eu acredito, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. A Bíblia Viva diz, e eu acredito. Como se sente agora? Se sente incrivelmente bem? Gostou do resultado? Ouça agora a 7ª característica do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro majestoso. O livro de Apocalipse é o livro do trono. A palavra trono aparece 46 vezes em Apocalipse. Você sabia? O livro de Apocalipse magnifica a soberania de Deus. Você sabia? Cristo Jesus é apresentado em sua glória e domínio. Quer saber mais? Fique atento. 9ª característica do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro universal. O apóstolo São João vê nações e povos como parte do programa de Deus. Pense nobremente para nobremente viver. O apóstolo São João vê a sala do trono de Deus no céu e ouve vozes vindas dos confins do universo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Apocalipse capítulo 10, versículo 11. A Bíblia Viva diz, e eu acredito, e homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão
que os seus corpos sejam postos em sepulcros. Apocalipse capítulo 11, versículo 9. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Apocalipse capítulo 11, versículo 9. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Aviva, aviva, Senhor, a sua obra no meio de nós. A Bíblia diz, e eu acredito. Ouça agora a 9ª característica do livro de Apocalipse. Está curioso? O livro de Apocalipse é um livro apoteótico. O livro de Apocalipse é o clímax da Santa Bíblia, a palavra de Deus, viva e eficaz. Tudo que começou no livro de Gênesis irá se completar e se consumar no livro de Apocalipse. Cristo Jesus, o Filho de Deus, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tudo que Cristo Jesus começa, ele termina com maestria. Aqui agora você vai ver pontos importantes do livro de Apocalipse. Está preparado? Pense mentalmente. O escritor do livro de Apocalipse é apresentado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A Santa Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Um homem que tem comunhão e intimidade com os crentes da Ásia, o apóstolo São João. Ele se autodenomina irmão e companheiro. O apóstolo São João não se sente melhor do que os demais irmãos, nem se enaltece por ter recebido uma alta revelação. A condição de porta-voz de Deus não anula a condição de irmão, co-igual. Um homem que participa das alegrias e provas com a Igreja de Cristo Jesus. O apóstolo São João participa, em primeiro lugar, da tribulação. A tribulação é o quinhão do povo de Deus nesta terra. Cristo Jesus disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. A Bíblia viva diz, e eu acredito. O apóstolo São Paulo disse, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. A Santa Bíblia viva diz, e eu acredito, a igreja de Cristo Jesus está no meio do conflito
entre o reino de Deus e o reino das trevas, de Satanás, do anticristo. A Igreja de Cristo Jesus sempre foi e será atribulada, perseguida no mundo. No Evangelho de São Mateus, capítulo 24, o Filho de Deus, Cristo Jesus, fala desse sofrimento de forma crescente. Quer saber? Os versículos 4 a 8 do livro de São Mateus, capítulo 24, descreve o princípio das dores. Os versículos 9 a 14 do Evangelho de São Mateus 24, os tormentos na forma de perseguição aos discípulos, e os versículos 15 a 28 do capítulo do Evangelho de São Mateus diz a grande tribulação como auge. E os versículos 29 a 31 do livro de São Mateus, capítulo 24, os episódios após a tribulação que culminam na segunda vinda de Cristo Jesus, o Messias. Você sabia? As perseguições desencadeiam traição e apostasia na Igreja de Cristo Jesus. A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 10 a 12. Está pronto para ouvir? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A Bíblia viva, a santa palavra de Deus diz. E eu acredito. O escritor do livro de Apocalipse é apresentado um homem que participa das alegrias e provas com a Igreja de Cristo Jesus. O reino. A Igreja de Cristo Jesus é o povo sobre o qual o reino de Deus já veio e que herdarão o reino quando ele vier na sua plenitude. Mas nesta posição, a Igreja de Cristo Jesus é o objeto do ódio satânico, destinada a sofrer perseguição em um mundo hostil. O apóstolo São João, um homem que participa das alegrias e provas com a Igreja, perseverança em Cristo Jesus. Gostou do resultado? Por causa dessa perseguição e males, você precisa ter uma perseverança triunfadora. O Filho de Deus, Cristo Jesus, disse: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. A Bíblia viva diz, e eu acredito. Como se sente agora? Você ainda aguarda o triunfo final. Nossos olhos precisam estar fixados no trono de Deus, no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, que em breve virá. Somos a noiva que espera o noivo, Cristo Jesus.
Viemos em grande expectativa e vivemos em grande expectativa. Todas essas dificuldades, entretanto, nós experimentaremos em Cristo Jesus, em união espiritual com Ele, o Filho de Deus. Só existe um caminho entre tribulação e o reino, entre a aflição e a glória. Este caminho é a paciência ativa. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como se sente agora? Você sente que a sua alma está salva por Cristo Jesus? Você sente que os seus pecados estão perdoados pelo sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus? Você sente que você está justificado pela fé em Cristo Jesus? Você sente que o seu nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus? Você sente o selo do Espírito de Deus em sua vida? Se você não sente nada disso, esse agora é um grande momento, uma grande oportunidade para você. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua vida é transformada, sua vida é salva. Você quer fazer isso agora? Você quer entregar a sua alma para Cristo Jesus? Só Jesus Cristo salva. Somente Cristo Jesus é a única esperança de salvação de sua alma. Venha, venha. Venha aqui agora para Cristo Jesus. Muitos benefícios advirão a você. Você acredita? Pense nisso aqui. E agora?